Olá, meu nome é João Holanda, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Vamos discutir agora alguns critérios que são utilizados para se determinar qual o momento ideal para se indicar uma prótese total de joelho. Primeiramente, é preciso que se compreenda que esses critérios são bastante subjetivos e que, ao final, essa escolha deve caber muito mais ao paciente do que à equipe médica. O que o médico deve fazer é mais nortear o paciente e a sua família para que esses possam tomar a melhor decisão. A prótese é uma cirurgia indicada para o tratamento da artrose avançada no joelho. E sendo a artrose uma doença progressiva e que tende a piorar com o tempo, não é incomum que o paciente escute do médico que a única solução para o problema que tem no seu joelho é a colocação de uma prótese. Por outro lado, a prótese é uma solução não biológica, no qual se coloca um implante dentro da articulação, de forma que ela funciona mais ou menos como um carro. Quando nova, funciona muito bem, mas com o tempo tende a se desgastar e a apresentar problemas. De forma que também não é incomum que se escute de médicos que a prótese só deve ser feita quando não se estiver mais aguentando a dor. E esta tentativa de se adiar a prótese a qualquer custo faz com que muitos idosos tornem-se cada vez mais sedentários, mais inativos. Assim sendo, fazer ou não fazer a prótese certamente não é uma decisão simples de ser tomada. O que discutiremos aqui são alguns fatores que o paciente ou seus familiares deverão levar em consideração na decisão de realizar ou não a prótese e em que momento realizar a cirurgia. Primeiro ponto: podemos dizer que a artrose não tem tratamento? Já nos anos 400 a.C., Hipócrates dizia que a cartilagem ulcerada é um sério problema, porque uma vez destruída, ela não se recupera. Ainda hoje, não temos nenhum tratamento disponível capaz de recuperar a cartilagem com suas características originais. Colágenos, glicosamina, controitina, além de diversas outras medicações de uso popular, foram colocados no mercado com a ideia de funcionar como um condroprotetor, ou seja, de protegerem a cartilagem contra a evolução do desgaste. Nenhuma dessas medicações, porém, foi capaz de evitar esta evolução ou mesmo de retardar isto. No máximo, algumas delas têm uma ação analgésica, ou seja, de melhora da dor. As infiltrações intraarticulares com ácido hialurônico também se mostram eficazes na melhora da dor quando bem indicadas e devem fazer parte do arsenal terapêutico do tratamento da artrose, mas não foram capazes de demonstrar qualquer proteção contra a evolução do desgaste da artrose. O tratamento da artrose desta forma não visa a regressão do processo de desgaste, mas sim a melhora da dor. A dor, ela tende a levar a uma redução progressiva das atividades do paciente, que por sua vez acaba gerando uma fraqueza muscular, uma perda da função muscular, e esta perda de função muscular leva a uma piora na dor. A dor, por si só, também contribui para a fraqueza por um processo de inibição muscular. Este ciclo de piora da dor, piora do nível de atividade, fraqueza muscular, tende a levar a uma piora progressiva nos sintomas do paciente com artrose, e o tratamento visa justamente quebrar esse ciclo, aumentando o nível de atividade e melhorando a função muscular do paciente. Dor, redução do nível de atividade e fraqueza muscular acabam levando ao aparecimento de outras queixas como fadigas, desequilíbrios posturais, obesidade e depressão. E todos esses fatores acabam de alguma forma contribuindo para a dor do paciente. Desta forma, apesar da artrose ser um fator relevante na dor, ela não deve ser de forma alguma responsabilizada por toda a dor do paciente. A melhora da dor no paciente com artrose envolve, desta forma, o tratamento de todos esses fatores associados. E isso é tão importante que, como regra geral, a gravidade da dor não condiz com a gravidade da artrose. Enquanto alguns pacientes com artrose relativamente leve encontram-se bastante limitados mesmo para atividades domésticas, outros com uma artrose muito mais avançada são capazes de realizar atividades físicas bastante exigentes para o joelho, como a corrida ou o futebol, com um relativo conforto. O principal ponto no tratamento da artrose desta forma envolve a melhora da função muscular
e a melhora do nível de atividade do paciente. Isto, muitas vezes, pode ter um resultado surpreendente, mesmo no paciente com artrose avançada. Quanto ao nosso primeiro questionamento, portanto, dizer que a artrose não tem tratamento está muito longe de ser uma verdade. Vamos agora ao segundo ponto a ser discutido. Será mesmo que quanto mais tarde realizar a prótese, melhor para o paciente? Já discutimos o fato de a prótese ser uma alternativa não biológica e que tende a se desgastar com o tempo. Ao se analisar a durabilidade das próteses, observamos que em 10 anos, 80% delas ainda mantêm a sua função sem a necessidade de serem trocadas, e que em 15 anos, 75% ainda vai manter a função. Mesmo estudos com 20 anos ou mais de prótese, ainda observamos uma alta taxa de retenção na maioria dos pacientes. Vale lembrar que esses estudos estão considerando próteses que foram feitas há 15, 20 anos atrás, considerando-se as melhoras no procedimento em relação à qualidade dos implantes e da técnica cirúrgica. Espera-se hoje que as próteses que estão sendo colocadas agora tenham uma durabilidade ainda maior. Adiar a prótese em um paciente com uma dor fora de controle está associado à maior parte dos problemas crônicos de saúde observados no paciente idoso, como obesidade, hipertensão arterial, função cardiovascular, diabetes, infecções e até mesmo câncer. Esta piora dificilmente será reversível em um paciente mais idoso, de forma que adiar indefinidamente a prótese pode fazer com que o tempo torne-se tarde demais. Mais do que isso, não parece muito lógico que um paciente fique sofrendo de forma incontrolada com uma dor numa idade ainda jovem, para que depois possa aproveitar a qualidade de uma prótese em uma idade já bem mais avançada. A resposta a esta segunda pergunta, portanto, deve ser sempre vista caso a caso. Enquanto as alternativas de tratamento não cirúrgico não tiverem se esgotado, o tratamento não cirúrgico será a melhor opção. Quando o paciente apresenta uma dor que está relativamente bem controlada e interferindo pouco na sua rotina diária, também deve-se, de preferência, insistir com o tratamento não cirúrgico. Agora, quando a dor começa a interferir de forma significativa nas rotinas do paciente, o pêndulo já pesa mais para o lado da cirurgia. Terceiro ponto. Meu joelho ficará normal? A prótese leva a uma melhora significativa em 80% dos pacientes, o que não significa dizer que o joelho ficará normal. 40% referem ficar completamente sem dor, e apenas 20% referem uma função normal dentro de suas expectativas para o joelho. Apesar disto, 80% deles se dizem satisfeitos com o resultado da prótese. É importante, desta forma, que se alinhe as expectativas do paciente com aquilo que o cirurgião espera da cirurgia. A prótese tem sua melhor indicação para aqueles que buscam uma função adequada para fazer uma boa caminhada, para fazer uma viagem de turismo ou para ir às compras com um grau razoável de conforto. Atividades físicas de baixo impacto, como a hidroginástica ou o pilates, são não apenas permitidos, como recomendados após uma prótese. Atividades como a bicicleta ou o tênis em duplas poderão eventualmente ser permitidas para aqueles pacientes que já tenham uma experiência antes da realização da prótese. Já aqueles pacientes que ainda têm a pretensão de retornar para atividades como o basquete, o futebol ou corrida ou outras atividades que envolvem maior nível de impacto e risco de traumas, devem preferencialmente adiar a realização da prótese. Quanto à nossa terceira pergunta, portanto, podemos dizer que, para a maior parte dos pacientes, o joelho não ficará normal, ainda que o nível de satisfação seja bastante elevado para a maior parte deles. Finalmente, o quarto ponto a ser discutido é se a cirurgia não seria muito grande para a idade do paciente. Essa é uma pergunta que deve ser respondida individualmente, uma vez que as condições de saúde e a
atividade funcional do paciente mais idoso é muito variável caso a caso. A prótese certamente deve ser considerada uma cirurgia de grande porte, para ainda mais considerando o paciente mais idoso. Ela leva a uma perda sanguínea considerável e isso pode sobrecarregar o sistema cardiovascular. A mortalidade após uma prótese de joelho é de aproximadamente 0,3%, considerando-se os primeiros 90 dias após a cirurgia, sendo a principal causa para isso os problemas cardiovasculares. Doenças cardiovasculares chegam a acometer 70% ou mais dos idosos acima de 60 anos. Realizar uma boa avaliação cardiológica antes da cirurgia é, portanto, fundamental, e alguns pacientes poderão eventualmente ser contraindicados a realizarem a cirurgia devido a um risco mais alto da função cardiovascular. Mas respeitados esses cuidados, a prótese permite uma melhora funcional bastante considerável de forma bastante precoce. Já no primeiro dia, espera-se que o paciente seja capaz de sentar em uma poltrona. E no segundo dia, estará se levantando para atividades básicas, como para ir ao banheiro, para pegar um copo d'água e para a realização de fisioterapia. Em pouco tempo, espera-se que o paciente tenha uma vida mais ativa do que antes da cirurgia. Em relação à nossa quarta e última pergunta, podemos dizer desta forma que a cirurgia é bem tolerada para a maior parte dos pacientes, apesar da idade avançada. Ainda assim, a decisão final só deverá ser tomada após uma cuidadosa avaliação clínica individualizada. Para concluir, devemos considerar que tudo o que foi discutido até aqui são critérios bastante subjetivos, e que no final a decisão deverá se basear muito mais na percepção geral do paciente e de seus familiares, considerando-se tudo o que foi discutido. Por hoje é isso, obrigado pela visualização. E para maiores informações em relação à cirurgia para a colocação de prótese de joelho, convido que visite meu site www.ortopedistadojoelho.com.br. Obrigado!